Bom, e para começar a nossa conversa, nós temos aqui a presença ilustre e muito esperada, eu não tenho dúvida, da Deia e do Tiba. A Deia e o Tiba são pais de 11 filhos, 6 aqui e 5 no céu. Eles são fundadores do movimento Juntos pela Vida e atuam na promoção da fé e da vida familiar. Deia, Tiba, vocês compartilham conosco um público que adora vocês. Acho que o mesmo público da Brasil Paralelo é o público que acompanha vocês. E é muito bom que nós compartilhemos pessoas tão queridas que nos acompanham tão de perto. Eu acredito que essa seja a primeira vez, me corrijam se eu estiver errada, que vocês saem para um evento público depois do acidente que aconteceu com o Tiba. Só para contextualizar com vocês, a Deia e o Tiba em fevereiro foram fazer um passeio em família e um dos filhos estava nadando e o Tiba acreditou que ele estivesse se afogando e pulou para salvá-lo, bateu a cabeça numa pedra e configurou-se um quadro de tetraplegia. Mas muito mais importante do que isso foi o que aconteceu depois. A Deia e o Tiba trouxeram um testemunho tão forte e tão profundo que muitas pessoas se moveram em direção à cruz. Muitas pessoas se moveram em direção a Deus. Não à toa vocês estão aqui, a Brasil Paralelo fez um esforço muito grande para que vocês viessem e da parte de vocês, tenho certeza, vocês fizeram muito esforço também para estarem aqui presentes. Está esperando o Tiba e a Deia. Eles vão participar amanhã no Teatro Bradesco do nosso especial de Natal. E o Tiba sofreu um acidente no ano passado, então, para ter mais conforto nessa vinda, nós fretamos esse jatinho e a gente está esperando, eles estão chegando aqui daqui a pouco. Deus do céu, estamos assim, eu tô muito ansiosa, né, já tô na expectativa e o Tiba também. Já começou sendo muito especial, né, pelo convite, por todo o esforço da Brasil Paralelo em nos trazer, que não foi uma coisa simples, não, né? Então a gente vê a importância disso, né, desse momento, desse especial, e estamos muito, muito, muito felizes por estar aqui. Saímos do interior do Rio Grande do Sul, lá no Rincão, e do fundo da grota, como diz a canção, e estamos agora em São Paulo. Primeira vez que eu viajo de avião depois do acidente, só não dava de ambulância mesmo. E foi um grande desafio, porque eu achei que a Brasil Paralelo não ia topar. Quando eu falei, olha gente, sair daqui é só um avião e não pegar, porque a gente não tinha condição de pegar um voo normal, né? E não é que, para nossa surpresa, a Brasil Paralelo topou, falou, vamos mandar então um avião, vou pegar vocês. E para nós é uma surpresa imensa, né? Tá participando desse especial de Natal, a gente sempre acompanhou todos os anos. A gente sempre admirou muito o formato com que o Brasil Paralelo vem entrando, vem se enquadrando e cada especial de Natal é melhor que o outro. E a gente sempre acompanhando. E agora a gente fazendo parte. Eu quero saber, Tiba, como foi o seu primeiro encontro com Jesus e de que forma ele está relacionado com este segundo encontro que aconteceu agora, um encontro que você deu nada menos do que na cruz. Lara, Alexandre, foi uma história muito bonita, que começou lá atrás. Eu fui uma criança, sabe, muito complicada. Então eu tinha meus amiguinhos lá, eu brincava com os amiguinhos, eu brigava muito, batia neles. E a mãe desses amigos falavam com eles, eu não quero você brincando com o Tiaguinho da Carmélia.
E foi assim, eu aprontei muito mesmo na minha infância. Sempre tive muita energia, sabe? Então, numa época que ninguém pintava o cabelo, meu cabelo já teve branco, amarelo, azul, verde, vermelho, comprido, só um tupetinho no meio da testa, quando eu tinha cabelo. Aproveitei bastante. E eu lembro de aprontar, assim, coisas terríveis. Eu quebrei as vidraças do salão paroquial da igreja no meu bairro, tudo na pedrada. Gente. Pulava o muro do clube para roubar refrigerante do bar do clube à noite. E era assim, coisa terrível. Aí eu comecei a fumar escondido dos meus pais. Eu tô falando 12 anos, 13 anos. Tinha um amigo, sabe, que ele tinha o pai dele tinha uma loja de artifícios de macumba. Então ele levava aquele charuto de macumba, a gente passava a noite em festa de pit fumando charuto de macumba e bebendo pinga. Isso com 13 anos. Na escola era sempre levava o bilhete, aquela coisa. Então era com razão que a mãe dos meus amigos não gostavam que eles brincassem comigo. E assim foi. Até que um dia eu recebi um convite de um amigo meu falando assim: vamos no grupo de jovens à quarta-feira. Lá não tem menino quase nenhum, é cheio de moça bonita. Eu na próxima quarta estava lá, sabe? E aí eu cheguei lá, de fato, tinha muita menina bonita, mas uma pregação tocou meu coração. Falava do quanto Deus me amava. Mesmo eu sendo aquele eu me emociono porque foi muito forte. E eu fiz um retiro espiritual logo em seguida. Isso era 10 de agosto de 1996. Naquele retiro tudo mudou. Foi meu primeiro encontro com o Nosso Senhor. Eu descobri que Deus me amava. Eu sempre acreditei em Deus. Mas eu só recorria a Ele quando eu estava em apuros, né? E naquele sábado, Deus me encontrou e eu encontrei com Ele. Eu cheguei em casa pulando de alegria, 14 anos de idade. E eu falei com Deus numa conversa muito séria. Falei, eu quero te seguir, eu não quero te abandonar pro resto da minha vida. E assim eu fui na minha vida. E a partir desse momento, nunca mais eu parei de participar da missa, participar dos grupos de oração. E fui missionário logo em seguida por 17 anos da minha vida. Foi quando eu encontrei a Déia, também missionária. E tudo mudou. E eu tive esse momento de encontro com Cristo aos 14 anos. E tive um encontro também com Ele no acidente. A gente estava no Rio, brincando com as crianças, com muitos amigos nossos. E um dos nossos filhos estava afogando. E eu naquele desespero, né, nem pensei e pulei. Foi quando eu bati a cabeça numa pedra. Eu não perdi a consciência logo que eu bati, eu fiquei debaixo d'água. Eu fui tentar mover os braços, eu fui perceber a gravidade do problema, né? E eu fiquei plenamente consciente. E esse meu filho conseguiu se encostar numa pedra. E minha cabeça ainda estava debaixo d'água. Ele esticou as mãozinhas dele, raspou na minha cabeça, fez com que minha cabeça virasse e eu pegasse ar. Aí eu respirei e chegaram outras pessoas para me tirar da água. Minha cabeça estava sangrando muito, foi um corte bem grande. E ali eles me tiraram, tinha uma médica amiga nossa, na hora, ela foi dando orientação, não mexe na cabeça dele, não mexe no pescoço. Deitei ele numa pedra, deitamos numa pedra, e ali a gente foi atendido. Chegou o SAMU, e eu fiquei consciente o tempo todo. Nos levou para o hospital, né? E ali eu percebi a gravidade de tudo que eu estava vivendo. Foi um encontro com Deus de uma outra forma, agora através de uma grande cruz, que eu ia ter que carregar por um bom tempo. Não sei quanto tempo isso vai levar,
Mas eu sei também que Deus não dá a cruz mais larga que o nosso ombro. Muitas pessoas me perguntam, sabe, Tiba, mas você acha que isso aconteceu com você por quê? Só por acaso? Uma permissão divina? Ou foi da vontade de Deus? Eu não tenho resposta. E eu não preciso esgotar o mistério. Muitas coisas de Deus a gente não vai saber a resposta. Mas uma coisa que é da nossa parte é confiar, acreditar que Deus tem o controle de tudo. Eu tenho plena confiança nisso, que Deus tem o controle de tudo. Eu estou plenamente abandonado na vontade de Deus. E às vezes as pessoas questionam. Mas você não se desespera? Até hoje Deus me deu a graça de não me desesperar, de sustentar a minha fé. Porque senão a gente pode também pensar, né? Deus, Ele prometeu por acaso uma proteção maravilhosa para aqueles que o seguem? Ele nunca me prometeu isso. Quando eu segui, quando eu falei para Ele que eu queria segui-lo, Ele não prometeu que eu seria livre dos problemas, mas me prometeu a vida eterna. Ainda pediu para que você pegasse a cruz, né? Pegue a sua cruz e me segue. Exato. É isso aí. Quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz e me siga. Porque ter um primeiro encontro com Deus é maravilhoso. E às vezes até pela emoção do momento, pela idade, né? Você entrega ali toda a sua vida. Mas é bonito de ver na vida do Tiba que a certeza do amor de Deus para ele é tão grande, né? E foi uma das coisas que me encantou nele quando a gente começou a ficar amigo e tal. Essa experiência tão forte com o amor de Deus que fez ele ser capaz não só de dizer um sim aos 14 anos, né? Mas renovar esse sim todos os dias, né? Renovar o sim no nosso matrimônio, em buscar ter uma família em Deus. E, nesse ano, renovar o seu sim, a sua entrega, aceitando tudo que Deus dá, tudo que Deus envia. Né? Dé, você falou em renovar o matrimônio. Eu gostaria de saber o seguinte, o que mudou? Né? Na humanidade, o nascimento de Cristo mudou tudo. Na família de vocês, esse acidente. Teve uma mudança, né, que saiu lá das profundezas de uma água com pedra. Você descobriu algum outro significado do casamento mais profundo depois desse acidente? Eu e o Tiba, desde o nosso noivado, a gente já falava para casais, para namorados, depois nos casamos, vieram os filhos e a gente seguia falando para casais, né? Palestrávamos, escrevemos um livro. Estudávamos para isso e tentávamos viver o mais retamente possível, né? Mas, a partir do acidente, muito do que a gente pregava se concretizou na nossa vida. Em janeiro, no dia 11 de janeiro desse ano, eu fiz uma live. Eu comecei uma série de lives para as mulheres em 11 de janeiro. E a primeira live, o tema da primeira live foi a mulher e o sofrimento. E ali eu falava de quando a morte bate à nossa porta, quando a infidelidade, a traição, a doença. Mas eu não vivia aquilo porque ainda a dor não tinha batido à nossa porta. E eu até já contei isso. Eu e o Tiba sempre fomos muito felizes, assim, é uma característica do nosso matrimônio a alegria. As pessoas até perguntavam, vocês brigam quando a gente era namorado? É claro que a gente tinha os nossos desentendimentos, né? Mas é um matrimônio muito feliz. Porém, conhecendo a vida dos santos, eu sabia que a santidade ela se dá principalmente por duas vias, a oração e o sofrimento. Né? E eu pedia para Nosso Senhor que não nos deixasse passar por essa vida sem poder
amá-lo através do sofrimento e que esse sofrimento viesse também expiar um pouco das ofensas que a gente já havia cometido contra o nosso Senhor na adolescência do Ele Tiba, quebrava o vidral da igreja, né? na minha juventude, né? Que eu também tive uma experiência muito forte com Deus aos 20 anos, depois de uma juventude bem longe de Deus. E eu não sabia como isso iria chegar para nós, mas eu sabia que um dia ia chegar. E quando chegou, então Deus nos permite experimentar concretamente essa verdade de que o matrimônio, ele não é só uma união de corpos, mas ele é uma união de alma, de espírito, de coração, de sonhos, de projetos, de uma vida inteira. Assim como a entrega de Cristo na cruz ela é total, a entrega dos cônjuges no matrimônio ela precisa ser total. E através dessa dinâmica da dor, do sofrimento, Deus tem nos dado essa possibilidade de uma entrega total, né? De hoje viver ainda menos para mim e mais para Ele. E de vocês darem esse exemplo para todos. A Déia, eu e ela, estamos vivendo muito aquele aspecto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quando eu olho para a Déia, eu fico encantado. Como que ela cuida de mim, como que ela é dedicada. Ela chega no meu quarto todo dia sorrindo. Amore! E me dá, o que nós vamos comer hoje? O que você quer de café da manhã? E todas as vezes que eu vejo isso me encanta nela. Porque a dedicação dela a cada dia e a alegria dela de me servir. Eu fico cada dia mais apaixonado. E eu fico tão grato a Deus por ter esse suporte, sabe, nela, principalmente nela, nos filhos também. Os meninos são muito dedicados, muito felizes. Eu fico imaginando, se eu ficar tetraplégico pro resto da minha vida, eu vou ter uma família grande com vários filhos que vão poder cuidar de mim, né? Uma das vantagens de famílias numerosas. Uma das. E olho para a Déia, eu fico imaginando, meu Deus, que presente você me deu. Que presente, que mulher dedicada. Que mulher que me serve cada vez que ela me dá comida na boca. Ela passa creme nos meus pés. Eu vejo Jesus cuidando de mim, sabe? Então, é muito difícil a minha situação, é difícil. Mas eu colho também muitas graças, muitas alegrias. Quanta gente boa que nos cerca. Quantos amigos, o carinho das pessoas. É incrível. E quando eu olho para a Déia assim, eu vejo, meu Deus do céu, não poderia ser outra pessoa melhor. Que mulher feliz, que ela deixa um ambiente alegre, leve, onde ela chega, quando ela chega no meu quarto. Então, é esse aspecto da alegria e da tristeza, na saúde e na doença, que renovou a nossa vida, renovou o nosso matrimônio, sabe? Foi um acidente que marcou a nossa história, mas marcou a história com a cruz de Cristo. Personificação perfeita desse ensinamento de Cristo. Mas Déia, Tiba, vocês falam de Jesus Cristo, mesmo que ele não tenha estado na vida de vocês de forma tão presente durante a infância, vocês deixaram que ele entrasse um pouco mais tarde, ali na adolescência, aos 20 anos também, mas vocês falam de Jesus Cristo como se ele fosse um amigo sentado na sala de vocês. E eu gostaria de saber o que é que faz para vocês a presença de Cristo ser tão real. Por que a presença de Cristo é tão real e próxima na vida cotidiana de vocês? Olha, eu tenho uma intimidade muito grande com Jesus, né? A Déia que fala. Tem. A Déia fala, Tiba, você tem uma intimidade muito grande com Jesus. Mas é desde essa época mesmo. E Jesus ficou tão real para mim. É tão fácil a gente rezar para Ele, a gente ter um relacionamento com Ele. Porque quando a gente descobre que o nosso coração foi feito para Deus, e o nosso coração tem um buraco, né, Déia? A gente conversa sobre isso. Tem um buraco do formato de Deus.
toda alma humana tem. E quando a gente encontra com esse ser que preenche o vazio do nosso coração, a gente encontra o sentido da nossa vida. É isso que faz ele ser tão natural. Ele ser tão amigo, tão próximo de nós, né, meu amor? É uma pessoa, né? Não é uma história simplesmente, Não é uma energia. não é uma energia, é uma pessoa que nasceu, se encarnou, morreu por nós e permanece vivo, né? Ressuscitou. Então, quando a gente entende que é uma pessoa de fato, e hoje, pela via do sofrimento também, se o Tiba diz que vê Jesus em mim, eu muitas vezes, quando eu estava no hospital e o Tiba todo ferido, furado e com escara aberta e tudo mais, eu falava, meu Deus, é o Cristo chagado aqui na minha frente, né? É o Cristo crucificado, sem poder mexer braços, sem poder mexer pernas. É o próprio Cristo, né? E ele se faz presente nesses momentos de dor, quando estamos ao redor da mesa ali com a criançada, né? E em momentos felizes, a casa cheia. Graças a Deus temos muitos amigos. A casa está sempre cheia lá em casa. E ali Deus está, só pode ser Deus, só pode ser nosso Senhor ali, né? Então é isso, é entender que Ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa, Ele se faz presente na nossa vida, Ele se relaciona conosco. se relaciona conosco. Ou que você passa o creme nos pés, você é um Cristo fazendo lava-pés de novo, né? É, Corta as unhas. Pois é. é verdade. Agora, vocês têm essa experiência marcante. O que vocês veem hoje quando Cristo entra na vida de uma pessoa que não estava com ele, mas ele sempre estava com essa pessoa, que nada será como antes a partir dessa entrada. Como é que vocês veem isso, essa transformação? A gente está mostrando essa mensagem aqui. De fato, não tem como ser como antes. Você começou esse especial de Natal falando que Ele é a pessoa mais importante da história e a partir do seu nascimento tudo muda. E é assim, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. É um momento novo, é um nascimento ali. Assim como a samaritana, né, na beira daquele poço, ela deixa toda a sua vida velha para trás porque ela encontra com a verdade. O Tiba falava, a nossa alma, ela anseia por isso. E às vezes a gente busca em lugares errados, em pessoas, em coisas. Pois é preciso buscar ou apenas deixar entrar? Acho que é as duas É coisas. as duas coisas, é dom e tarefa, né, Tiba? É dom e tarefa. Existe, claro, primeiro a iniciativa de Nosso Senhor em querer nos amar, em querer chegar a nós, mas precisa dessa abertura de coração, né? Porque em época de Natal parece que Jesus está batendo na porta dos lares, né? Exatamente. Só que se a gente não se atenta, a gente deixa tudo entrar dentro da nossa casa, menos o verdadeiro sentido que é o nascimento de Nosso Senhor. E se Ele curava, Ele continua curando. Se Ele transformava a vida das pessoas, Ele continua transformando. Nossa vida é um exemplo disso. Contei um pouco dessa minha história. Mas interessante, voltando lá aos 14 anos de idade, um fato que aconteceu comigo. Porque assim, quando eu descobri que Deus era íntimo, era próximo de mim, não estava só lá no céu, distante, eu acreditei mesmo que Ele fazia, que Ele podia fazer, que Ele podia mudar a vida das pessoas. E um dia eu estava em casa, chegou uma mulher para pedir para o meu pai rezar pelo marido dela que estava no hospital. Meu pai estava com pressa. Ele falou, o Tiago reza. Eu, meu Deus, nunca tinha rezado para ninguém. Eu, como é que é? Aí vai lá, entra no seu quarto e reza por ela, no marido dela. Eu, tá bom. A gente entrou lá no quarto, eu sem saber o que fazer. A moça ajoelhou, eu ajoelhei também. Coloquei as mãos nela e rezei assim, Senhor, para o Senhor não existe parede,
vai lá agora no hospital e cura o marido dessa moça. Rezei confiante. E aí? Amém. A mulher ficou até decepcionada, sabe, com a rapidez. Mas eu também não tinha prática, enfim. Eu só sei que eu levantei e fui embora, a mulher foi embora também. Quando de repente passa mais ou menos 1 hora, a mulher liga ela para casa. Eu não sabia do contexto que estava o marido dela. O marido dela estava com aneurisma cerebral e o médico já tinha pedido para ela assinar os documentos de doação de órgãos, que já estava com morte cerebral. Mas eu não sabia, se eu soubesse, talvez não teria rezado daquele jeito. E ela chegou em casa, passou 1 hora, ela liga, ela fala assim: Tiba, eu cheguei no hospital. Na hora que a gente estava no quarto, exatamente na hora, meu esposo sentou na cama do hospital. A enfermeira chegou, ela levou um susto, porque ele virou para ela e falou: moça, tem um cigarrinho aí? O que você está fazendo aí, moço? Era para você estar deitado. E o marido dela foi curado. E aquilo me marcou. Porque, de fato, eu sei que se Deus curava, Ele cura. Se Ele restaurava, Ele restaura. Se Ele dava vida nova, Ele continua a agir, a transformar as vidas. Ele é um Deus vivo e vivido. Pelo menos ele pediu um cigarrinho, não pediu um charuto e macumba, né, Tiba? O santo não baixou em você lá naquele dia. Foi além. Foi além. Foi mais adiante. Aí, Deia, Tiba, vocês estão deixando pegadas num caminho. Como é que as pessoas podem seguir essas pegadas? Porque é necessária fé num mundo que está cheio de materialismo, né? Como abrir o coração para... É quase uma transferência da fé para a realidade. A fé vira a realidade. Como fazer isso? A conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que tem que ser protegido. Uma fé imatura. Deus não me prometeu proteção contra os males do corpo, contra as dificuldades da nossa vida. As dificuldades estão aí para todos. A Déia deu o exemplo da Sagrada Família. Ora, se tinha uma família para ser protegida de todos os males, era essa. No entanto, viveram o que viveram. A fé madura é aquela que se conforma com a vontade de Deus. E outra, como a Déia também tocou, o mistério muitas vezes não vai ser revelado para nós. É porque seria uma fé interesseira, né? Seria uma fé interesseira. Exato. Aí que está, mesmo sem entender, confiar, como Maria. Maria recebeu o anúncio do anjo. Ela seria a mãe do Salvador. De repente ela perde Jesus por 3 dias em Jerusalém. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. E de repente ela se vê com ele crucificado na cruz. E a promessa do anjo, mas Maria confiou até o fim, até os pés da cruz. E é assim também que tem que ser a nossa fé. Mesmo diante das dificuldades, confiar. Deus está cuidando. Fé madura. A gente não pode ter essa imaturidade, achar que somos escolhidos, protegidos em tudo dessa vida. Não. O que Deus nos prometeu foi a salvação. Então, diante das infelicidades, jamais questionar a Deus. Por quê? Por que comigo? Por que desse jeito? Não. Mas, Senhor, fé humilde. Se for da tua vontade, faça. Fé confiante e fé perseverante. Esse é o caminho. O amor de vocês constrange, né, Alexandre? E silencia a plateia toda. Faz pensar. Mesmo que a gente não entenda, né? O nosso Natal esse ano vai ter um sabor diferente, um gosto especial, que não é como a gente gostaria, né? Mas estaremos juntos e celebrando a presença de Cristo nessa circunstância que a gente está hoje. E ali Deus vai se fazer presente, e aí na sua casa também.
Meus queridos, nós podemos imaginar quão difícil foi para vocês se deslocarem até aqui. Muito obrigada pelo esforço que vocês fizeram. Muito obrigada por dividirem conosco tudo que vocês dividiram, toda essa experiência tão profunda e de tão honesto, tão sincero abandono. Nós não poderíamos ter escolhido melhor os nossos convidados. Muito obrigada e nós nos encontramos. Obrigado. Muito obrigado por essa energia, essa vitamina no espírito. Amém. Obrigada.